Artes. Prosseguimos a nossa emissão com o magazine Artes da autoria de Miguel Martins. Hoje começámos a construir um borboletário. Já não me lembro quem deu a ideia e não me parece que vai correr bem. O ambiente está pesado desde ontem. Maurino Fazendeiro e Miguel Gomes realizaram Diários de Otsoga, filme que retrata um confinamento em Portugal em 2020. A obra está em competição na quinzena dos realizadores, mostra paralela do Festival de Cinema de Cannes, onde foi exibida a 13 de julho, estreando em França no dia seguinte. Os dois realizadores começaram por explicar de que se tratam estes Diários de Otsoga. Eu acho que o filme nasce dessa reação àquilo que foi o confinamento, ou seja, cada qual isolado em sua casa. Portanto, quando foi possível sair desse regime de isolamento, tentar restituir qualquer coisa daquilo que nos faltava, ou seja, que era a ideia de estarmos juntos, estarmos com outros. Mas, paradoxalmente, confinámos-nos outra vez. Mas confinámos-nos em grupo, o que é completamente diferente. O Miguel dizia que o filme era completamente ficcional. É mesmo assim, sendo que, para além dos três atores, nós vemos a equipa, nós vemos-vos, ouvimos-vos, no caso da Maurino também. Não há aqui uma parte autobiográfica misturada com a ficção? Há uma parte autobiográfica, mas que é ficcionada. Acho que mesmo o filme abre. Os personagens tornam-se atores e vemos a equipa do filme, vemos os realizadores, mas mesmo os realizadores que vemos no filme são personagens. Somos nós, mas também são personagens de realizadores. Eu acho que tudo aquilo que acontece no filme é verdade, ou seja, aconteceu na realidade. Eu diria 90 e tal %, não completamente tudo. E ao mesmo tempo nada daquilo aconteceu porque nós reencenamos coisas que tinham acontecido connosco durante esse período. Ou seja, a ideia de filmar, fazer um diário de confinamento, nós não temos a pretensão de filmar o confinamento, digamos, de todos, da humanidade. Embora tenhamos esperança que os espectadores possam rever este tempo, ou aquilo que nós vivemos, no filme de alguma maneira. Portanto, a única coisa honesta que nós podíamos fazer para filmar, para abordar esta história do confinamento, era filmar o nosso próprio confinamento. Não o confinamento de toda a gente, mas o nosso próprio. Isto é um filme muito de exteriores. O que se passou foi que nós fizemos testes de Covid, entramos numa quinta em Sintra, os atores, os técnicos, pessoas trouxeram os seus cães e decidimos filmar a história da nossa permanência naquela casa. Nós explicámos como é que poderíamos fazer o filme juntos e a grande questão que se levantou era como é que era o pequeno almoço. Se cada um devia ter a sua pequeno almoço privado ou se devia haver um pequeno almoço coletivo. E isto são tudo questões que têm a ver com esta coisa das pessoas viverem juntas. Como é que se partilha a intimidade? E finalmente eu acho que o filme tem a ver com isso, ou seja, todo o filme, apesar de ser sobre o confinamento e este tempo da pandemia, eu acho que é também sobre essa coisa de trabalhar juntos, viver juntos, que problemas se levantam. Mas isto é uma cronologia invertida e isso tem impacto mais que não seja em relação ao título. E estamos a folhear as páginas do calendário do mês de agosto, do fim para o início. Porquê esta opção? Nós não temos uma resposta para explicar porquê é que montamos o filme ao contrário. Filmamos o filme na ordem cronológica e depois montámos o filme ao contrário. Já sabíamos desde o início que o filme ia ser montado ao contrário e, portanto, ele foi filmado e escrito durante a rodagem, já a pensar que ia tudo acontecer ao contrário no filme. Havia várias razões, havia a maneira como vivemos o tempo durante a pandemia, a nossa maneira de perceber, de sentir o tempo foi alterada e isso tinha que se pensar uma forma no filme para ter outra noção do tempo. De contrariar a linearidade temporal da vida, não é? Sim, de contrariar a linearidade ficando uma forma simples, sem ser muito barroco, sim, sem complicar. E portanto foi simplesmente pondo o tempo ao contrário, encontramos essa forma. A outra razão que podemos dar também é que nós durante o confinamento já não podíamos ir ao cinema e então fizemos o cinema em casa e todas as noites fizemos retrospectivas e vimos filmes de vários realizadores, mas fizemos uma retrospectiva grande de John Ford e começamos pelo fim. E vimos
a filmografia toda do John Ford ao contrário, vindo o John Wayne a ficar mais novo a cada filme. E isso foi uma grande influência. O John Wayne a ficar mais novo a cada filme levou-nos também a querer fazer um filme assim. E havia outra coisa, é que na altura também o que se falava das interdições deste novo tempo a fazer filmes, havia uma coisa proibidíssima, que era haver beijos, cenas de intimidade entre atores. Ora, este filme começa precisamente com uma cena de beijo. Porque isso mexe com as angústias, com a ansiedade das pessoas, não é? E há regras de rodagem. Sanitárias, vocês falam da Portugal Film Commission, decretou isto e aquilo, eis o que se pode fazer, eis o que não se pode fazer, não é? Mas nós queríamos contrariar isso. Ora, nós fazendo testes Covid e entrando na casa e permanecendo nessa casa, a cada dia o risco de haver infecções na casa baixava, não é? E, portanto, ao inverter a cronologia na montagem, ou seja, sendo o último dia de rodagem o primeiro dia do filme, depois quando se vê o filme, essa cena do beijo, quando a filmámos o risco era muito baixo de haver um problema, Covid, e portanto o filme começa com aquilo que era mais proibido nessa altura, que era um beijo. Mas o filme tem este movimento, esse beijo para nós tem a ver com uma ideia de cinema, ou com aquilo que nós temos como ideia de cinema, um triângulo amoroso, um beijo, alguém que assiste de fora, que talvez se sinta rejeitado. Mas o movimento do filme é menos, porque o filme inverte o tempo, é menos de desenvolver essa relação e mais de abrir o filme, não tanto para a questão das personagens, do que se passa entre elas, dessa relação afetiva entre elas, mas para a relação que existia entre nós todos a fazer este filme. Tem estado frio para agosto, mas Há três atores principais, são Carloto Cota, João Nunes Monteiro, Cristo Alfaiate. Gostaria de perguntar-vos como é que foi a alquimia entre eles e também a alquimia entre vocês dois, porque é um filme realizado a dois. A alquimia entre eles era variável, digamos assim. E de facto não é fácil estar juntos a trabalhar numa coisa, não é fácil. Relativamente a mim e à Maureen, que temos uma vida para além deste filme, decidimos fazer este filme num momento delicado da nossa vida, porque a Maureen estava grávida da nossa filha. Isso é visível no filme, que há consequências disso, dessa questão da gravidez. Estávamos a expor a nossa intimidade e a tomar decisões a partir daquilo que estávamos a viver. E essas decisões, quando têm que ser feitas em coletivo, em conjunto, eu acho que são sempre uma negociação. E, portanto, foi isso que se passou, quer entre mim e a Maureen. Estávamos muitas vezes de acordo, não? Relativamente aos atores, lá teriam também as suas mecânicas. Estão a trabalhar juntos, creio eu, em vários projetos, incluindo a adaptação de um livro que foi publicado no Brasil em 1902 por Euclides da Cunha, Os Sertões. Como é que, de repente, vocês começaram a trabalhar juntos? Como é que das curtas-metragens surge este projeto de longa para si, Maureen? Começámos a trabalhar juntos, conhecemos em 2012, quando o Miguel fez o Tabu. Eu trabalhei numa editora e fizemos um livro de entrevistas com ele. E depois, quando ele filmou As Mil e Uma Noites em França, chamou-me para fazer o casting em Marselha, pediu-me para encontrar 100 virgens e um castelo para Sherazade, em Marselha. E você conseguiu honrar esse pedido? Consegui, sim. Os produtores cortaram para 50 virgens, o que me facilitou o trabalho. Foi esse o início da nossa colaboração e depois começamos a trabalhar juntos na escrita desse projeto, Os Sertões, e de outro, Grand Tour. Vocês conseguiram mesmo capitalizar em torno de uma pandemia que travou o mundo e que parou, nomeadamente, o cinema. Vocês conseguiram fazer uma história e fazer uma obra cinematográfica. Não houve assim tantas, ao fim e ao cabo, durante estes confinamentos. Cada qual faz aquilo que pode e que tem desejo de fazer. Eu acho que cada qual faz aquilo que pode, porque nós tivemos a sorte, que foi mesmo sorte, de ter produtores que disseram que sim. Nós dissemos, vamos fazer um filme, não temos Luís argumento, Urbano. não temos ideia, queremos filmar daqui a 2 meses. Isso é muito raro no cinema hoje em dia, de ter a liberdade de fazer isso. E Luís Urbano e a Filipe Reis, os produtores, disseram, vamos, podem entrar daqui a 2 meses, vamos encontrar uma casa e vamos contratar uma equipa e podem fazer um filme. E acho que isso foi
uma grande sorte nossa. Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes, co-realizadores de Diários de Otsoga, um filme em competição na quinzena dos realizadores. Tínhamos fazer uma festa. Miguel Martins, Cannes, RFI. Aqui um dance. Queremos passar alguma